A ideia é exatamente isso. Quando você tem um átomo isolado, você tem os níveis muito bem definidos, né? Tá? O nível de energia. Se você tem poucos, também, você ainda consegue separar. Na hora que você tiver muitos, mas muitos, né? 10 a 20, 10 a 22, 10 a 23, você vai ter aqui nessa faixinha um número tão grande que você tem uma faixa mesmo de nível. É um contínuo. Você não identifica, não individualiza cada um. Tá? Então, essas são as famosas bandas. Aqui eu mostro para vocês o exemplo bem claro das bandas formadas pro sódio. Sódio é um metal, né? Então a energia está subindo aqui. E a ideia, bom, aqui na coluna da esquerda, você vê que você tem só um átomo aqui. O sódio, para fazer a configuração eletrônica do sódio no estado fundamental, você tem 11 elétrons, né? Então, para um átomo, você vai colocar os primeiros 2 elétrons na camada de energia mais baixa, que é um S. 2S comporta mais 2 elétrons, já deu 4. 2P comporta mais 6, então já deu 10. E você vê que o último elétron, né, que é o 3s1, aquele que está no nível 3s, está sozinho aqui. Esse estado comportaria 2 elétrons. Mas, como você só tem 11, né, ele tem, só precisa pôr 1, então está 1 lá sozinho, coitadinho. Está aqui, né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o correspondente para um monte de átomos de sódio formando a banda. Então, aqui, cada átomo vai contribuir com um nívelzinho, você vai ter N átomos, fica uma banda estreitinha até, porque eles ficam bastante perto do núcleo, ela é estreita. E essa banda está cheia, porque cada um dos seus N átomos de sódio contribuiu com 2. E não cabe mais, só cabe 2 ali. Então, na banda, todos os estados que compuseram a banda estão ocupados com 2, acabou. Essa banda está cheia. A banda do 2s2 também, que resultou de cada átomo veio, contribuiu com 2 elétrons e contribuiu com um nível. Então, essa banda também está com a ocupação máxima, não cabe mais nenhum. Idem para 2p. Só a última banda, que é aquela do 3s, esta está preenchida pela metade. Por quê? Está preenchida pela metade porque, na realidade, esse último nível do sódio comportaria 2 elétrons. Né? Mas ele tem lugar para 2, mas eu não tenho elétron para pôr, eu só tenho um elétron para pôr para perfazer os 11. Os 11 de cada átomo. Então, aqui você tem o nível 3s, você tinha N átomos, comportaria 2N, mas eu só tenho N, então ela está cheia pela metade, tá? Então ela está meio cheia, significando que ela está cheia até a metade. Só por uma questão de nomenclatura, esse último elétron de um átomo de sódio é aquele que dá as propriedades químicas do átomo de sódio. É aquele que os químicos chamam de o elétron de valência do sódio, tá? Não é? É o último, ele que vai fazer todo o comportamento, ele é o responsável pelas suas características químicas do sódio. Então, esta última banda, que corresponde exatamente àquela, derivou daquela banda, daquele nível 3s, onde estava o elétron de valência, esta última banda aqui chama banda de valência. Tá? Porque ela tem exatamente, ela contém os elétrons, que são os elétrons de valência de cada um dos átomos. E agora vamos brincar, né? Vamos ver como é que fica essa estrutura de bandas no caso de separar bem, né, o isolante, que não conduz eletricidade, e o metal, que é um condutor de eletricidade. Então, vamos lá. Vamos começar com o isolante. Um exemplo que eu dei aqui, mas não precisava ser, podia ser um metal que tivesse com a última camada preenchida. Eu peguei o neônio,
que é ruim, porque o neônio é gás, mas tudo bem que seja. Mas ele é isolante também. Vamos supor que você tem um monte de... que você faça um sólido de neônio sólido, solidificou, tá? Então, o neônio tem 10 elétrons. Tá? Então, um a menos do que o sódio. Então, se você for preencher, você vai ver os dois aqui, elétrons do 1s ocupam, todos os elétrons vão te dar, todos os elétrons 1s dos N átomos de neônio que você tem, preenchem essa primeira banda. E os últimos elétrons, aqui no caso do neônio, se sobrepõem a banda do 2s com a banda do 2p. Então, dá uma faixa aqui, né, que está totalmente preenchida por esses 8 elétrons. Mas você vê que ela está totalmente preenchida. Porque cada um dos seus N átomos contribuiu com 8. E não cabe mais do que 8. Porque cabem 2 na 2s e 6 na 2p. 2 mais 6 dá 8. Cada átomo vai te trazer 8 elétrons, você vai ter N átomos, a banda inteira está aqui, completou. Né? Então, essa banda de valência, no caso do isolante, está totalmente preenchida. Significando que é como a fileira de vocês, né? Não tem jeito de colocar mais um elétron, porque já está tudo cheio, não tem buraco, tá? Não tem nenhum buraco aqui. Ótimo. Aí a próxima banda é uma banda que não está ocupada no estado de menor energia ou a temperatura muito baixa. Então, essa banda desocupada é a banda de condução. Tá? A banda de condução é uma banda que tem um monte de estados, mas esses estados não estão ocupados. E para você levar, né? Para você levar um elétron daqui para lá para cima, onde ele pode até ir, tem todo um buraco aqui no meio onde não tem nível, onde o elétron não pode estar. Então, para ele poder subir, para qualquer um elétron da banda de valência poder subir para a banda de condução, precisa acontecer o quê? Você precisa dar energia. Né? Você precisa dar energia. E garanto para você que você tem que dar uma energia no mínimo maior do que essa distância, esse intervalo de energia entre o topo da banda de valência e o fundo da banda de condução, que eu estou representando aqui por EG. Tá? Essa banda proibida, ela tem vários nomes. Então, se você quiser chamar banda, ela é uma banda proibida, porque você não tem estado lá, o elétron não pode estar lá. Ou uma lacuna, também exatamente lacuna, falta de estados, ou em inglês chama gap. Né? O gap de energia que você tem que vencer para levar um elétron daqui de baixo para lá para cima. Se você der energia suficiente, tem um monte de estado vago. Né? Ele pode ir lá. Ele pode ir lá. Então, se ele for para lá, ele pode tem liberdade, pode contribuir para a condução, mas no momento não tem nada lá. E essa lacuna, esse gap, é muito... num isolante, ele é bastante grande, então é muito pouco provável que por agitação térmica, esquentando o material, ou se você precisar uma DDP, dependendo da DDP, você pode acelerar e botar um elétron lá para cima, mas você tem que dar uma energia suficiente para ele vencer o tanto que tem que vencer, senão não chega o elétron na banda de condução. Vamos agora para o sódio, que era o nosso exemplo, né? Com 11 elétrons, você vê que você tem a banda aqui em cima, ela está meio preenchida. Repito para vocês por que meia, porque essa banda é oriunda do 3s, comportaria 2 elétrons, cada vez, para cada átomo, comportaria 2, mas você só tem 1, então ela está preenchida até a metade. Então é muito fácil aqui, para um elétron aqui que está na banda de condução, ele pode receber uma quantidade de energia pequena. Se você quiser dar um titiquinho de energia para ele, ele pode receber. Por quê? Porque, vamos supor que você pegue um elétron que está imediatamente abaixo aqui do preenchido. Ele pode ir para imediatamente acima com uma quantidade pequenininha de energia, porque tem estado livre. Já aqui não. Né? Se você der uma quantidade pequena de energia, vamos supor que você jogue um fóton em cima de um elétron que está nessa banda de valência,
um fóton de, digamos, 0,2 elétron-volt. Joga em cima de um elétron. O elétron vai falar assim, ai, que pena, não posso receber o 0,2 elétron-volt, porque se eu receber o 0,2 elétron-volt, eu vou para um estado que eu não posso ir. Não existe esse estado. Então, ele não pode absorver essa energia. Tá? Ele só pode absorver se ele for para um estado na banda onde tem estado livre para ele. Aqui não. Aqui tem um monte. Metade da banda está desocupada. Então, você pode dar energia e ele pode andar livremente aqui, recebendo energia. Quer dizer, eu digo, veja, receber energia, eu estou significando que ele vai ganhar energia, ganhar velocidade e andar por ali, né? Vai fazer a festa dele lá. Ótimo. Então, essa é a diferença entre um isolante, né, que tem a última banda dele preenchida, ela está totalmente preenchida. E a próxima, que tem vazia, fica numa energia, um gap grande de energia entre um e o outro, que teria que ser vencido para ele poder, para o elétron passar para a banda de condução. Se ele não ganhar essa energia, não vai para lugar nenhum, tá? Então, não conduz. Já no caso do metal, a banda de valência está cheia, mas a banda de condução está meio cheia. Então, tem toda a metade aqui do contínuo que você pode colocar. Então, o elétron passar para aqueles estados mais energéticos que existem vagas para ele, tá? Então, pode ir, tá? Essa é a ideia. Então, a banda de valência, os elétrons que eram os das últimas camadas dos átomos, né? Exatamente, por exemplo, aquele elétron 3s, no caso do sódio, que são os elétrons de valência dos átomos individuais, agora eles vão preencher a banda de valência. E na banda de valência eles perdem assim, eles não são mais ligados a um determinado átomo, né? Que é aquilo que eu falei, eles não pertencem mais a um único átomo, estão na banda, eles podem circular livremente ali. A banda de condução é a banda de maior energia que está parcialmente ocupada por elétrons ou então desocupada, como no caso que eu mostrei aqui, né? Aqui está parcialmente ocupada e aqui está livre, depende do material que você tem. E a banda proibida, também chamada de gap, né, do inglês, ou lacuna, lá não pode estar, lá não tem estado para o elétron poder estar. Tá? Então, é proibido nesse sentido. Não adianta você querer dar energia para o elétron ir para algum estado intermediário entre a banda de valência e condução, porque não tem estado lá. Tá? Beleza. Certo? Yes? Ótimo. Então, eu já falei um pouco sobre isolantes, as características dos metais. Agora, eu logo vou falar dos semicondutores, né? E vou exatamente aqui repetir de novo com um gráfico. O condutor, eu estou pondo só as últimas, só a banda de valência agora e a banda de condução. Não estou mostrando as bandas que estão todas ocupadas mais para baixo, né? Então, aqui está o nosso condutor, né, o nosso metal, protótipo de metal, que faria às vezes por exemplo, o sódio faria às vezes de um condutor, a banda de condução, né, é exatamente esse desenho que está aqui, é exatamente esse mesmo desenho. Só estou desenhando esse pedaço, tá? Então, está aqui a última banda parcialmente preenchida pela metade. O isolante, está aqui a banda de valência, a banda de condução, e uma grande região proibida. O quanto depende do material. Aqui está com 5 elétron-volt, mas tem material que é 7, 5,5. É grande, é uma quantidade razoavelmente grande de energia em elétron-volt. E agora vamos aqui para o caso do semicondutor. O semicondutor ele é similar ao isolante no tocante de dizer que a banda de valência está totalmente preenchida. Só que o gap é muito menor, né? A distância que o separa, o intervalo de energia, melhor dizendo, que separa o topo da banda de valência do fundo da banda de condução, é bem menor do que aqui, tá? Bem menor. Então, teoricamente, é mais fácil para um elétron que está aqui na banda de valência pular para a banda de condução e se tornar, então, livre para poder andar no
no material, porque essa energia que ele vai precisar para fazer isso é muito menor, tá? Então, essa é a ideia por trás da história. Então, de novo, aqui, é isso que eu falei, tudo tá escrito para vocês depois acompanharem, é exatamente o mesmo que está nos desenhinhos, nos esquemas. A única coisa a mais que eu tenho aqui é a definição, né, da energia de Fermi nesse desenhinho, está bem fácil de vocês verem. Você preenche as bandas, a energia do último nível ocupado define a tua energia de Fermi, isso para temperatura zero absoluto. Tá? Essa, por definição, todos os estados abaixo da energia de Fermi estão ocupados, todos os estados que você tem estão tudo ocupados. E todos os para cima estão todos desocupados. Isso é a definição para 0 grau, tá? Para zero Kelvin, zero temperatura absoluta. Tá? Agora, né, suponha que eu coloque, esse é um ponto interessante para vocês verem, se eu colocar uma DDP, uma diferença de potencial através do metal, né, sobre o metal, o que vai acontecer? Aplicar uma DDP significa que você está pondo você tem um campo elétrico, tem uma força atuando sobre os elétrons vão ser acelerados, vão ganhar velocidade, né? Estão aumentando a energia cinética. Então, aquele ponto, eles vão poder andar, eles vão poder receber essa energia cinética só se tiver nível desocupado, tá? Só se tiver nível desocupado. Então, corrente elétrica surge, no caso do condutor é fácil, porque tem um monte de nível desocupado acima dele. A camada de valência está preenchida pela metade. No caso do isolante do semicondutor, ele precisa pular aquele espaço, aquele intervalo de energia proibido para ele. Pular o gap, pular a lacuna, para poder chegar nos estados disponíveis. Tá? Então, resumindo um pouco do que nós nos devemos com o que nós devemos nos preocupar. A condutividade, ela vai depender exatamente de como é que é a sua estrutura eletrônica, né? Como é que são os seus átomos que compõem os seus sólidos, para você saber se vai ter elétron disponível para andar ou não, se a banda vai estar preenchida ou não, se ela vai estar totalmente preenchida, meio preenchida, como é que é a estrutura eletrônica e a ocupação dos estados. Isso vai ser determinante para saber a propriedade de condutividade do teu material. Quantos portadores de carga que você tem, como é que eles estão espalhados na amostra e como é que eles respondem a campos externos, né? Então, essa o resumo, os ingredientes que vão determinar quão bem um material responde para a condução de eletricidade. No caso dos metais, o metal é muito melhor condutor, né, do que os semicondutores, mas a diferença principal está exatamente no número, na densidade de portadores de carga que você tem no seu material. Né? Muito bem. Então, agora, eu estava falando para vocês da definição da energia de Fermi, que é exatamente a 0 graus, todos os estados... Aqui é um gráfico de energia na horizontal, na abscissa, e a probabilidade de o estado estar ocupado para aquela energia. Né? Então, aqui está a energia em eletronvolto, você vê que a 0 grau Kelvin, todos os estados têm probabilidade 1 de estarem ocupados, abaixo dessa energia de 7 volts aqui, 7 eletronvolts aqui, e todos os estados acima têm probabilidade 0 de estar ocupados. Então, essa energia de 7 aqui define para você a energia de Fermi daquele metal a 0 grau. Tá? Tá vendo o EF aqui? É no 7, então tudo para baixo está cheio, completo, preenchido, todos os estados estão todos ocupados, e acima do 7 todos os estados estão vazios. Se você fizesse esse mesmo diagrama agora numa temperatura mais alta, né, levando em conta que há uma agitação térmica dos seus elétrons no material, você vai ver que aqui para os elétrons do fundo, pouca coisa acontece, mas aqui perto do 7,
Tem alguns que, devido à agitação térmica, ficam com mais do que 7. Então, a temperaturas maiores do que 0 grau Kelvin, a sua probabilidade de ocupação ela é 1, aí ela começa a cair. E o que falta aqui é exatamente o rabicho que está com temperatura, na temperatura mais alta, está com energia ligeiramente maior. Isso é possível para o metal, percebe? Isso é possível no metal porque exatamente a metade da banda está vazia. Então ele pode ganhar um pouquinho de energia e ir para um estado de energia acima da energia de Fermi. Não tem problema nenhum. Se ele for para cá, o elétron ficou uma vaga aqui. Tá? Já no semicondutor, essa banda proibida aqui já é mais difícil. Ele pode também vir para cá e deixando para trás o buraco. Vocês não desprezem o buraco, tá? O buraco tem carga. Porque o buraco representa a ausência da carga de um elétron. Então, o buraco corresponde a uma carga positiva. Tá? Ele contribui com a passagem da corrente exatamente como o elétron. Então, essa curva verdinha que eu estou mostrando aqui, mostrando exatamente que alguns elétrons adquiriram uma energia maior, matematicamente, ela é escrita nesta forma aqui, né? Que, se vocês olharem, se você puser 0 grau naquele T, você vai ver que no limite de 0 e no limite de T infinito, ele é exatamente essa escadinha. E quando você escreve a fórmula exata, deduzida pelo Fermi, ela é a distribuição de Fermi e Dirac, né, que foram os pais da expressão. Se você colocar essa expressão, você obterá exatamente essa curva contínua. Então, começa, 1. Você vê que aqui, elétrons aqui de baixo, não adianta você querer acelerá-los, nem com agitação térmica, nem com DDP, porque acelerar de pouquinho, para onde ele vai? Está tudo cheio. Aqui não, os que estão na borda, perto do topo da banda, do último nível preenchido, ele pode facilmente ganhar 0,02 eletronvolt, né? Só para vocês terem ideia, por que eu estou falando 0,02 eletronvolt? Na realidade, 0,025 eletronvolt corresponde à energia média, uma energia KT, né? A constante de Boltzmann vezes a temperatura de 300 graus Kelvin. Dá essa temperatura, uma quantidade de energia, é pequena, né? 0,025 eletronvolt. Então é fácil passar aqui, um daqui passar para cá, simplesmente na agitação térmica dos seus elétrons aí no metal. A mesma coisa está aqui, só que agora na vertical, né? No caso do T igual a 0, todos os elétrons estão na camada de valência, na banda de valência. Se você esquentar, alguns elétrons vão poder passar aqui, inclusive passar para a banda de condução, dependendo de quão perto é a sua, quão larga é a sua zona proibida, né? Se isso acontecer, para o metal é fácil, porque o elétron passa para cá, fica o buraco. Para o semicondutor já é maior, a dificuldade é um pouquinho maior, porque você tem que vencer essa faixa proibida, né? Aqui embaixo está a banda de valência aqui, ficou esquema. A energia térmica, que é a constante de Boltzmann vezes a temperatura, dá exatamente entre 10 a menos 2 e 10 a menos 3, dá aquele 0,025 eletronvolts que eu acabei de falar para vocês, né? Então, é da ordem de 1/100º da energia de Fermi na média dos vários sólidos que você tem. Pronto. Aqui, só para um gráfico, de novo, é qualitativo, né? Dá para você calcular o número de estados que você tem, número de estados quânticos que você tem numa banda, por unidade de volume, por unidade de energia, em função da energia. Isso aqui é número de estados acessíveis, número de níveis que você teria de energia. Na realidade, não é níveis, porque você está tratando de um contínuo, número de estados possíveis que você tem disponíveis para um elétron ocupar entre a energia E e E mais DE. Essa expressão ela é facilmente deduzível daquela expressão do poço tridimensional que vocês calculam, né? As energias do poço. A energia do poço depende do nx² mais ny² mais nz², e aí você calcula
num intervalo entre E e E mais D, quantos estados você tem. Né? Então, dá uma expressão desse tipo. Interessante para chamar a atenção para vocês que o número de estados, conforme a energia vai subindo, né, conforme cresce a energia, o número de estados acessíveis cresce também, cresce com a raiz quadrada da energia. E veja que isso aqui não depende do átomo, do sólido que você está tratando, porque a única massa que entra aqui é a massa do elétron, né, que é o elétron que está lá dentro, preso dentro do teu poço. E, mais uma vez, a probabilidade de ocupação, a 0 grau é aquele degrau, na energia de Fermi, numa temperatura mais alta, tem um contínuo, não uma suave... É só você pensar, suavizar esse degrau, né, tirando as cantoneiras. O certo seria, para você saber quantos elétrons você tem que multiplicar o número de estados pela probabilidade do estado estar ocupado. E é isso que eu faço exatamente aqui, para o caso de um metal. Eu pego aquela curva que vai com a raiz quadrada do E, né, da energia elevada a 1/2, significando que aqui, para energias baixas, você tem poucos estados disponíveis, aqui tem muitos estados disponíveis, e eu multiplico esse número de estados disponíveis pela probabilidade de um estado estar ocupado ou não. Então, se eu multiplicar essa função pela probabilidade de ocupação a 0 graus, eu obtenho a ocupação, exatamente o número de elétrons que está ocupando aquela banda até a energia de Fermi. Notem que isso a 0 grau, né? 0 grau Kelvin. E se for a uma temperatura maior, eu tenho que multiplicar a mesma curva da raiz quadrada da energia por esta curva aqui e obtenho esta suavizada um pouco, mostrando que eu tenho muitos estados ocupados um pouquinho abaixo da energia de Fermi e poucos estados ocupados acima da energia de Fermi e aqui no rabinho também, no rabinho de energias muito baixas. Então, isso é para você saber onde que os elétrons, onde não, com qual energia os elétrons estão dentro do teu material, tá? Então, exatamente fazendo a mesma conta, aqui eu repito a expressão do número de estados, que é esse NE, multiplico pela probabilidade de ocupação, e aí eu posso até, como eu sei o NE, que está aqui, e sei o PE, eu posso calcular o número de elétrons de condução que tem no seu metal. Então, o número que você tem por unidade de volume seria exatamente a integral daquele N, que está aqui em cima, desse N0, então a integral do produto, e te dá direto, você integra de 0 até a energia de Fermi, você calcula o número de elétrons que você tem até a energia de Fermi. Então, isso é muito legal, porque isso é geral, de novo, geral, com simples considerações bastante gerais. Muito bem. Aqui está a expressão que está aqui, a densidade, número de elétrons por unidade de volume, em função de monte de constantes e a energia de Fermi. Se você inverter, você tem a energia de Fermi em função do número de portadores, do número de elétrons que você tem no seu metal. Isso é elétron de condução, né? Muito bem. Aí, como não vai dar para fazer exercício para vocês, tem alguns exercícios aqui que eu dou de exemplo. Então, o primeiro exercício é exatamente aplicar essa relação para encontrar a energia de Fermi no ouro, né? O ouro é um metal monovalente, cada átomo tem um elétron de valência, e é dada a massa molar do ouro, tá? Cada mol, 197 gramas, contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos, e, portanto, como cada átomo tem um elétron, 6,02 vezes 10 a 23 elétrons, e a densidade do ouro é dada. Então, exatamente para esse caso, você pode calcular a energia de Fermi em função do número de átomos que você tem, do número de elétrons que cada átomo contribui e da densidade do material. Então, por regras de 3, muito simples, você calcula a energia de Fermi do ouro, é 5,5 elétron-volt. É sempre dessa ordem de grandeza para os metais. Então, esse é o primeiro exemplo. E o segundo é para o zinco, que é um metal bivalente, e aí pede-se para calcular a concentração
de elétrons na banda de condução, a energia de Fermi, a velocidade de Fermi e o comprimento de onda de de Broglie associado. Então, de novo, para você saber quantos elétrons tem, você precisa saber o número de átomos que você tem por unidade de volume. Cada átomo contribui com 2 elétrons, então você tem que multiplicar por 2. Você chega em 10 a 29 elétrons por metro cúbico, que é mais ou menos na faixa que eu havia mostrado para vocês no início da aula. A energia de Fermi é 9 elétron-volt. Mas o que é mais interessante, talvez, para vocês terem uma ideia, é o cálculo, já que tem essa energia de Fermi, a velocidade do elétron que tem aquela energia, que é 1,8 vezes 10 a sexta metros por segundo. Da ordem de... A velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso aqui está bastante alto, né? Só para vocês não acharem que é pequenininho. E o comprimento de onda de de Broglie da ordem de nanômetro, 0,4 nanômetro.